Você acha, por exemplo, você que tem uma militância aí, você acha que hoje, no ambiente das universidades, há um espaço saudável para o debate de ideias ou não? Não, e não acho nem que é só as ideologias de esquerda que ocuparam as universidades. Eu acho que é algo mais profundo, é um relativismo moral. Certo, É a descrença em valores e padrões objetivos, que vem do ateísmo, certo. e essa descrença, ela casa bem com as ideologias de esquerda. Então, o problema é assim, óbvio que são as nossas faculdades, infelizmente, financiadas com dinheiro público, nossas escolas públicas financiadas com dinheiro público, elas estão ocupadas por um nicho de ideias ideológicas de extrema esquerda. Não existe espaço para debate. Eu mesmo visitei aqui a USP para conversar, o meu vídeo deixa bem claro isso, para conversar, para tentar ter um diálogo. Fui espancado, enxotado de lá. Isso já aconteceu várias vezes com outras pessoas, ou seja, não existe espaço para debate de ideias dentro dessas faculdades, mas a raiz do problema, a raiz do mal é o relativismo moral. E por que que o relativismo moral ele é problemático, na minha opinião? Por quê? Você tem... Deus, para mim, é uma necessidade lógica. Certo. E ele é uma necessidade lógica porque você não tem virtude se você não tem o conceito de eternidade. Eu tô lendo o livro dos Irmãos Karamazov, e nesse livro ele trata exatamente Dostoiévski. do Dostoiévski. E os personagens discutem exatamente essa temática. Porque se você, por exemplo, faz uma ação benéfica hoje, se você age com virtude, faz aquilo que é certo hoje. Por exemplo, eu sacrifico a minha vida tentando salvar uma pessoa desconhecida. Todo mundo concorda que isso é certo a se fazer. Mas eu sacrifico a minha vida, morro, a pessoa também morre, perco a vida. Qual, do ponto de vista evolutivo, se a gente for usar a teoria da evolução das espécies, qual a vantagem que eu tô tendo pra humanidade ou pra mim mesmo tendo esse tipo de atitude? Nenhuma. Eu perdi minha vida, ele perdeu a vida dele, não teve Acabou. utilidade nenhuma. Ou seja, não faz sentido lógico. Mas por que nós dizemos que essa postura, ainda assim, mesmo que ela não tenha tido resultados práticos, ela é uma atitude correta? Porque existe a perspectiva da eternidade. Exato. Nem tudo que acontece aqui será recompensado aqui. Nem tudo que se faz de mal aqui será punido aqui. Mas existe a perspectiva da eternidade. Para além disso, para você acreditar que existe certo e errado, você tem que acreditar que existe uma lei moral. Certo. Isso é um fato. Tem que ter uma lei. Por quê? Você pode dizer, a moralidade ela é um instinto gregário dos seres humanos. O ser humano tem um instinto de fazer o bem. Então vamos pensar. Uma casa pegando fogo. Esse exemplo é um exemplo que o C.S. Lewis dá. A casa tá pegando fogo, tem uma pessoa lá dentro da casa, uma criança. Aí você ouve a criança gritando. A casa em chamas. Qual o primeiro instinto que você tem? O primeiro instinto que você tem vou preservar a minha vida. Esse é o instinto humano fundamental. E daí existe um segundo instinto mais fraco que diz o seguinte, salva aquela menina, coitada. Aí você tem dois instintos, você julga. Entra na casa, se queima, coloca sua vida em risco e salva aquela criança. Por quê? Porque existe uma lei que está acima dos seus instintos que você usou para julgar seus próprios instintos. Aí você pode me dizer, a moralidade é uma evolução social, é uma construção da sociedade. Então, se é uma construção da sociedade, eu não posso dizer que o regime nazista foi imoral. Porque eles construíram aquela moralidade. Sim. O que tem de errado? Não. A gente diz que uma sociedade evoluiu quando superou o nazismo ou quando superou a escravidão, porque nós temos um ideal de sociedade daquilo que é certo ou errado, e nós estamos nos aproximando desse ideal quando nós abandonamos determinadas práticas. É a partir desse ideal que é você a partir julga desse isso ideal. Ou seja, é uma lei moral. E para existir uma lei, é necessário que exista um Deus. daí. Legislador. E é por isso que nós temos um relativismo nas faculdades. Porque, pensa, eu vejo a Constituição do Brasil, a Constituição de qualquer país. Eu não vou imaginar que aquela Constituição surgiu aleatoriamente do nada. Eu sei que alguém inteligente estava por trás daquela Constituição. Da mesma forma, se existe uma lei natural dentro dos homens, que nos faz definir o que é certo e o que é errado, alguém inteligente está por trás. Então, dentro das faculdades, existe esse relativismo moral porque eles abandonaram Deus, eles não querem Deus. E quando você admite que existe uma moralidade objetiva, você tem que admitir que existe um Deus por trás dessa moralidade objetiva. O Dostoiévski, ele coloca no Irmãos Karamazovski, né? Ele diz assim, quando você tira Deus, se Deus não existe, tudo é permitido. Exato. Sim. Essa frase Essa é a frase. Você pode resumir o pensamento dele. Deus colocou no coração do homem, como disse Salomão, a eternidade. Então, nada daquilo que é eterno pode preencher, dar sentido para o homem. Entendeu? E, então, esse princípio não é um princípio de construção social. É um princípio antropológico. Tá inserido. Deus colocou a lei do certo e do errado no homem. Exato.
Por isso que vem o conceito bíblico de Sim. consciência. Sim. Mas o Nilson aqui é um historiador, não sei se você sabe, mas ele é pastor e é historiador. Eu não sei se ele é de esquerda ou de direita, né? Mas ele Eu sei. Você como historiador, é sempre aquela questão, por exemplo, que se discutia, né? Que a história sempre é escrita pelos vencedores e não pelos vencidos. Eu quero chamar a sua atenção porque houve agora isso para você me ajudar aqui. A Câmara de vereadores lá do Rio Grande do Sul, não sei se Porto Alegre, criou o dia 8 de janeiro como o dia do patriota. Né? Então isso foi uma construção histórica, Sim. uma decisão histórica. Decisão histórica. Aí o Supremo Tribunal falou, e o pessoal, não, isso é um absurdo, nós temos que caçar essa lei. Então, aí entra, você acha que nesse caso aí, você tem um conceito de que o certo e errado historicamente está de acordo com a narrativa de quem escreve a história ou não? A gente entende história, né? História é extremamente complexa, né? A gente tem um livro que fala sobre um determinado tema que expressa a perspectiva de quem escreveu, né? Agora, a história está muito além do que foi escrito por aquele autor. Nesse debate você tem, né? Você está no Brasil, olha, o recorte histórico, né? Você está no Brasil, ano de 2023, por tudo que tem acontecido aí, essa polarização que o senhor já citou lá no início. E aí você tem uma parte do espectro político querendo pegar o dia 8 de janeiro e deixar bem claro que ele significa A. Tentativa de um golpe. Exato. De um golpe de direita. Você tem uma outra parte que fala, não, isso é um absurdo. Então você vai ter um espectro A e o espectro B. Não é o espectro mais à direita, né, mais à esquerda, embora esses termos sejam, né, discutíveis, enfim, a gente pode ressignificar. Às vezes a história é realmente escrita por aqueles que são os vencedores. E a gente pode ver, né, isso daí, principalmente do século XIX para trás, né, pegando a história moderna aí, a disciplina histórica normalmente nos registros é quem tem acesso a poder registrar. Depois, tem até a ver, né, e dando um salto gigante aí, quando chegam as redes sociais, você pulveriza isso. Tem desafios, né? Porque realmente dentro dessa pulverização você tem que fazer um baita do exercício, né? Para você ver o que é notícia falsa, verdadeira. É extremamente complexo. Pois é, mas às vezes ela pode ser escrita pelos vencedores, só que agora você tem mecanismos para que os vencidos, digamos assim, embora isso tenha uma arapuca, né? Porque Marx gostaria dessa linguagem, né? Vencedores e vencidos. Eu acho que a gente tem que transcender isso daí. Você tem várias outras camadas no meio da parte A e da parte B. Mas na história você tem tudo isso. Você tem tudo isso. A história ela é construída de narrativas. Sim. Certo? Por exemplo, vamos colocar o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, daqui a 20 anos, os nossos... chamaria de netos, né? Porque eu não tenho mais filhos na minha idade, os netos, eles vão pegar os livros de história e vão dizer que o que aconteceu aqui no Brasil hoje. Nossa, vai foi ser um golpe. Né? O Bolsonaro se juntou com um monte de gente aí que quis dar um golpe no país. Né? E aí vem o papel da imprensa. Aí eu queria... porque hoje a história ela está sendo substituída. Os historiadores eles estão sendo substituídos pelos jornalistas. São os jornalistas que estão. E os jornalistas eles são bancados ou financiados por quem tem o poder. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Sim. Então, por exemplo, hoje você, quando ouve uma notícia, você tem que perguntar, mas essa notícia saiu em que canal? Quem escreveu, ele fala a partir de qual perspectiva? Por exemplo, eu tenho hoje um jornalista da Band que, há anos atrás, ele era completamente contra o presidente, que era o Lula. E hoje ele é completamente a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Ele mudou, é igual aquele antagonista, né? E outros que tiveram aí, que fizeram uma mudança total no discurso, não sei por quais motivos, mas mudou. Mudou. Por exemplo, parece-me que agora, no Brasil, nós estamos vivendo na Dinamarca. Quer dizer, na época do Bolsonaro, era só desgraça. Né? Nada que foi... Agora é perfeito. Pois é isso que eu estou falando. Você tá escrevendo uma história que não é real. Exato. Nós temos 400 mil empresas que foram fechadas nesse primeiro ano. Nós temos um Estado, né, um governo estadual que está gastando mais do que arrecada. Entendeu? Então, quem está escrevendo isso? Exato. Não, os historiadores que vão, né, historiografar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né?
Tem que orar por eles e que eles estudem muito, porque vai ser um baita de um desafio. Não só quem vai escrever, quem vai ler, né? Então, Nós aí, os nossos filhos, os nossos netos, né? Vai ser um baita do exercício hermenêutico aí, né? Porque, assim, existem muitas camadas de significado que vai demandar de nós assim, um baita do exercício. Mas tudo isso aí serve para chamar a nossa atenção para uma responsabilidade. Porque Sim. o que acontece? No regime militar, a esquerda, os militares estavam preocupados em perseguir comunista no meio do mato, mas permitiram que os marxistas Esse é o ponto. ocupassem espaços em universidades, espaços na elite cultural, na elite intelectual. Tudo isso tinha sido teorizado anteriormente por pensadores como Gramsci, que teorizou que em vez de você fazer uma revolução armada, como acontecia tradicionalmente, seria mais estratégico você ocupar a superestrutura, ou seja, os veículos de informação, de comunicação que formam o pensamento da sociedade, e dessa forma dominar a sociedade. Então, a esquerda dominou esses espaços de debate público. E eles hoje são hegemônicos nesses espaços porque houve um erro. Em vez da gente se preocupar em ocupar esses espaços, nós nos preocupamos em, vamos perseguir o cara lá, vamos prender. Não funcionou, deu totalmente errado. Então, agora, a preocupação, aí o Bolsonaro vence a eleição, a gente fala, agora o Brasil vai dar certo. Mas, você vê o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele já avisava, falava, gente, vocês estão achando que vai dar certo porque vocês elegeram um presidente da República? Antes de eleger o presidente da República, a esquerda primeiro construiu um bolo inteiro. Aí vocês estão achando que com a cereja do bolo vocês vão resolver todos os problemas? Não. Primeiro, nós precisamos construir fundamentos, bases, ocupar espaços. Então, teve muita época que as pessoas falavam assim, não, agora a gente tem que defender a imparcialidade dentro das escolas. Gente, imparcialidade é um engano, não existe. Não existe. Neutralidade e imparcialidade. Neutralidade não existe. A gente até brinca, né? Imparcialidade e neutralidade só existe no dicionário. O resto não existe nada, né? O Kuyper já dizia, não existe nenhum centímetro quadrado, falando num outro contexto, né? Onde Cristo não esteja ali, diga isso é meu, né? Claro que ele está falando de soberania de Cristo. A gente adaptando o que deve ser adaptado, não existe, né? A sua fala, a minha fala, esse podcast, o outro podcast que discorda da gente, não existe neutralidade nem imparcialidade, absolutamente nada. Você sabe disso. Exato. Então nós temos que formar professores de histórias cristãos. Nós precisamos formar jornalistas cristãos, nós precisamos formar intelectuais, engenheiros, médicos cristãos e ocupar os espaços procuradores, juízes. Sim, com certeza. Precisamos ter pessoas ocupando espaços de influência para aí sim nós temos alguma chance de vencer o debate público. É óbvio que existe a gente olha para a teologia, uma perspectiva mais escatológica, existe uma possibilidade de nada disso estar certo. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pela construção histórica, né?